Nós estamos na série no Novo Testamento, mês de julho, 1º e 2º Coríntios. Hoje, a ministração que o pastor Nelson preparou tem o tema: onde estão seus olhos? 1 Coríntios 11, 23 a 33. Você sabe onde estão seus olhos? Então presta atenção. Essa ministração que eu vou fazer hoje, tem a ver com a Santa Ceia. Então o que acontece? Hoje é o dia da ceia. Tem muitas pessoas que acabaram de se batizar nas águas, e às vezes a pessoa ela vem na igreja e ela não entende o que significa a Santa Ceia. Então hoje você vai ter uma visão da Santa Ceia e do que Deus espera da minha vida e da tua vida. Quando a gente está... Santa Ceia significa, é uma ordenança do Senhor, significa comunhão. Tanto é que Santa Ceia em inglês é communion, que é comunhão. Na verdade nós estamos em comunhão. Olha o irmão do lado aí. Você está em comunhão com ele. Nós somos um corpo. Amém? Então vamos lá no texto, 1 Coríntios 11, o Danilo vai colocar lá do 23 ao 33. Vamos ler aqui, eu vou acompanhar com o telão com você. Sei que você tem uma Bíblia aí, porque você é crente, né? Como diz o Thiago Rosa. Vamos lá. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Amém? Segundo as ordenanças de Jesus, as igrejas evangélicas, elas devem observar o batismo e a ceia do Senhor. Então, muitos irmãos já foram batizados. Muitos também não são batizados. Mas nós temos algo que chama-se comunhão. Na igreja católica chama Eucaristia. O que é Eucaristia? Você perguntar para um católico, ele não vai saber responder, porque eles não ensinam. Eucaristia significa dar graças. Quando Jesus tomou o cálice e o pão, ele pegou o cálice e pegou o pão, que está aqui, ó, tudo organizadinho, tudo bonitinho. São elementos comuns da refeição naquela época. Eles comiam muito pão e tomavam vinho. Tem gente que fala, não, suco não, era vinho mesmo. A partir daquele momento, Jesus transformou esse momento de comunhão em uma experiência espiritual. O que nós vamos viver aqui e que nós vivemos quando nós participamos da ceia do Senhor é uma vivência espiritual, de comunhão com a igreja, de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão
com Cristo. Então, o que Jesus mostrou ali? E aqui o apóstolo Paulo, lá em Corinto, a igreja estava numa dificuldade muito grande. A igreja estava numa confusão muito grande. Uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Saulo. Então, a igreja estava dividida. Uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra maneira. E aí Jesus veio com a ceia e começou a explicar para eles que a ceia do Senhor representa uma oportunidade para crescimento espiritual. O que Deus espera da minha vida e da tua vida é um crescimento espiritual. A gente tem que crescer espiritualmente. Então, por isso que ele fala, eu já não vos falo como quem toma leite, mas eu vos falo como quem está comendo uma carne, né? Uma comidinha mais pesadinha, uma comidinha mais forte. Porque quando você vive de leite, qualquer coisinha você fica chateadinho, qualquer coisinha você se assusta, qualquer coisinha você começa a falar mal um dos outros. Porque você ainda não está firmado na rocha. E Jesus falou assim, olha, eu quero te dar uma oportunidade de crescer espiritualmente, para receber as bênçãos. Opa! Então nós vamos falar sobre isso. Desde que a gente participe com uma atitude correta. Então, quando eu falo, onde está o teu olho? Os teus olhos estão aonde? Então, a Santa Ceia, você tem que começar a entender que existem alguns olhares de Cristo. O primeiro olhar de Jesus Cristo, olhar para cima. Vamos lá no versículo 24. E logo após haver dado graças até aí, te dou graças, Senhor, por esse pão. Te dou graças, Senhor, por esse vinho. Quando você dá graça, você olha para onde? Para cima. O primeiro olhar que você precisa ter, o primeiro olhar que seus olhos têm que estar, é no alto. Te dou graça, Senhor. Antes de distribuir o pão, antes de distribuir o cálice, Jesus Cristo deu graças. O que significa isso? Ato de gratidão. Muitas pessoas às vezes estão na igreja, dizem que são cristãs, mas não são gratas, irmãos. Significa que ela não faz parte do corpo de Cristo. Ela só faz parte de frequentar uma igreja, de frequentar um lugar, mas ele não tem gratidão. Se Jesus teve gratidão, imagina nós. Jesus teve gratidão ao Pai por ter enviado ele e por ele ter tido a oportunidade de ensinar e a oportunidade de mostrar uma experiência espiritual, reconhecendo a vontade divina. O que Jesus está me ensinando? Jesus estava ensinando algo. Jesus estava ensinando que a provisão vem do alto. Jesus estava grato naquele momento da ceia com os apóstolos e falando para os apóstolos, a nossa provisão vem do alto. Toda vez que você for se alimentar, toda vez que você for comer, toda vez que chegar algo em tuas mãos, dê glórias a Deus, porque veio do alto para te abençoar. Então, o primeiro olhar dos teus olhos tem que estar no alto. E você precisa ter gratidão. Gratidão não é um ritual. Gratidão é uma atitude do coração, que reconhece a bondade e a providência de Deus. Senhor, eu sou grato. Eu fui grato, porque eu estava sem dinheiro, Deus mandou. Um negócio estava travado há 4 anos atrás.
Você é grato. Quantas vezes Deus entrou com providência na tua vida? Quantas vezes Deus falou, olha, Tiago Rosa, eu vou te colocar numa escola maior, viu? Você não está sabendo não, mas eu vou te colocar numa escola maior. Hã? De repente acontece aquele puf! E você, quantas vezes? Quantas vezes Deus tirou você de algo que você achava que não ia dar certo e você está aqui hoje todo bonito, cheiroso? Você achava que não tinha condição e Deus te colocou lá. Por quê? Porque você olhou para cima. A segunda coisa que você tem que olhar, também no versículo 24, olhar para trás. Vamos voltar lá no versículo 24. E logo após haver dado graças, olhou para cima, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Você vai lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Agora é você que está olhando lá para trás e falando, Jesus se classificou por mim. Você olhou para o céu, porque Ele te deu tudo e você deu graças. Agora você vai olhar para trás e falar assim, olha, se não fosse Ele, eu estava numa situação bem difícil. Porque Ele me ensinou a participar da ceia. Ele me ensinou a experiência espiritual. Ele me ensinou tantas coisas. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então você olha para trás e fala assim, olha, porque a ceia do Senhor nos lembra do corpo de Cristo dado por nós. A cruz foi entregue por mim e por você. O cálice representa o sangue derramado. Você derramaria o sangue por alguém? O seu sangue? Você entregaria teu filho por alguém? E o pão representa a carne dele. Quando você olha para trás, você lembra, olha, o que Jesus fez por mim, ninguém faria. O que Jesus fez por você e por mim, por nós, não tem ninguém que poderia fazer. Por mais que você ame alguém. A tendência humana é esquecer detalhes dolorosos. Mas Jesus quer que você se lembre que Ele morreu na cruz. Você não pode esquecer isso. Você não pode esquecer que o teu Deus, Ele morreu numa cruz para te dar salvação. Não é apenas um fato histórico, é a essência da nossa redenção. Quem era você antes dele? Quem era o Nelson antes de Jesus? Quem éramos nós antes de você saber, reconhecer e entender o sacrifício de Jesus na cruz, quando você olhou para trás e falou, ele morreu por mim. Quando você participa da ceia, não é apenas recordar eventos passados, mas é participar de uma comunhão com um Salvador que está vivo. É muito importante você entender que Ele morreu na cruz, Ele olhou para cima, para o alto, mas Ele está vivo. Ele está vivo, igreja. E aí, Ele fala para você assim, agora olhe para frente. O que é olhar para frente? Versículo 26. Portanto, todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Você olhou para cima, deu graça. Olhou para trás, viu o sacrifício dele. Agora você olha para frente, que é o futuro, que Ele virá buscar a igreja dele.
Então você sabe que o teu Deus, o teu Jesus, ele virá te buscar. Então a ceia do Senhor também nos remete à promessa dele da segunda vinda. Eu virei buscar a minha noiva. Oi. Jesus não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou e ascendeu ao céu. E prometeu nos levar com ele. Então o teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é no céu. Você vai morar com ele. Eu vou morar com ele. Tem uma vida eterna. Que quando a gente está na presença dele, você vai estar com ele. Através dessa fé, a gente se aproxima de Cristo. E a gente renova o compromisso com ele na ceia do Senhor. Por que a gente faz sempre no primeiro domingo do mês? Porque você está renovando o teu compromisso. No começo do mês, já está em julho, eu estou renovando meu compromisso com ele. Eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho dificuldade, mas eu estou olhando para frente. Ele não vai me abandonar. Você pode abandonar ele, mas ele não vai te abandonar. Você sabe que a volta dele é real. E você tem uma esperança na volta de Jesus. Olha, Jesus vai voltar. Tem muitas pessoas que falam, mas Jesus não volta nunca. Morre amanhã para você ver se ele não voltou para você. Você está um tempo esperando, olhando, esperando, Senhor, quando o Senhor vai voltar? Aí vem mais uma visão, a quarta visão. Olhar para dentro de você. Versículo 28. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Aí você começa a olhar para você. Você começa a fazer uma autoavaliação sincera e verdadeira. Quem sou eu? Comece a examinar o teu coração. Começa a confessar teus pecados a Deus. Começa a falar com Ele. Eu quero te dar uma notícia que é meio difícil, mas é real. Nenhum de nós temos méritos próprios para participar da ceia. Nenhum de nós é digno por mérito próprio. Mas nós participamos porque nós reconhecemos a graça de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. A ceia para pecadores e salvos pela graça. A ceia é para aqueles que reconhecem os seus pecados. A ceia não é para aqueles que desdenham das coisas de Deus. Por mais que você tenha dificuldade, por mais que você tenha fraqueza, se você reconhece Jesus Cristo como teu Salvador, se você se humilha diante dele, na presença dele, se você confessa a ele suas dificuldades, a ceia é para você. A ceia não é para os orgulhosos, para aqueles que acham que são acima da média, que querem viver de títulos, porque eu sou isso, eu sou apóstolo, eu sou isso, aquilo. Não. A ceia é para aqueles que se humilham diante de Deus, sabendo que Ele está acima de todas as coisas. Porque foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que se entregou por mim e por você. Então você começa a examinar o coração, confessa o seu pecado. E aí, você tem que evitar algumas coisas. A primeira coisa que você precisa evitar, julgar os outros. Paulo repreende os coríntios por serem rápidos em julgar os outros, mas negligentes em examinar a si mesmo. Opa! Aí começa o quê? Deus fala, olha, então vamos seguir aqui, ó. Examine, pois, cada um a si próprio. Então você se examina. Puxa vida, Deus. Um travesseiro lá. Caramba, Deus.
Eu sou falho. Então você tem que reconhecer. Aí segue. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Pode seguir. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Ou seja, tem pessoas que ela não julga ela, mas ela adora julgar o outro. Então ela está trazendo condenação para ela mesma. Quando você começa a ser o juiz, começar a julgar o outro, a condenação vem para a sua vida. Porque quem te condena não é aquele irmão, é o próprio Deus. Você começa a julgar. Por que o Thiago Rosa tem barba? Eu não acho legal isso. Por que ele usa óculos? Por que ele não tem cabelo, Jesus? Por que o pastor Nelson veio de terninho azul hoje? Podia vir de cinza. Por que a irmã veio com a saia? Tem gente que adora ficar julgando e analisando os outros. Só que ela esquece que quando ela aponta um dedo, vem 3 para o lado dela. E Deus está lá só olhando. Fala, que legal, irmão. E lá na igreja de Corinto estava assim. Eles eram rápidos em julgar os outros, mas negligentes em examinar a si mesmo. Então, na celebração da ceia, devemos evitar a postura de detetives religiosos. Detetive religioso. Renata Rosa podia vir com um sapatinho, veio logo com tênis. Irmãos, um dia eu estava numa vigília, me convidaram para uma vigília. E eu sou muito observador. E tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Tinha um fulano que ficava chamaram uma irmã para louvar. Tinha um fulano que ficava aqui, ó, lá na igreja. Ele ficava ali embaixo. Chamaram uma moça para louvar. E a moça louvava muito. E conforme ela foi subir, o cara falou, não, está cancelado. Aí ele vem aqui e fala para o pastor fala assim, a irmã ia louvar, mas ela está com uma sandália aqui amarrada na perna. Isso não é de Deus. Irmãos, a pessoa vai pregar na igreja, chega de barba. Barba não é de Deus. Tudo isso é julgamento de homens. É óbvio que a gente tem que andar com ordem e decência, mas tem coisas que não faz sentido. Então o homem começa a julgar, e ele começa a colocar a lei dele na igreja, e ele tira a lei de Deus. Porque ele é julgador. Então ele começa a ter o quê? Uma visão dele para a obra e não de Deus para a obra. São os detetives religiosos. E ele começa a apontar o pecado dos outros, mas ele esquece dos pecados dele. Eu quero que você comece a evitar a julgar. Eu ensino isso na igreja, sempre ensinei isso na igreja. Evite julgar os outros. Tenha paz no teu coração. Comece a ter disciplina com a expressão do amor de Deus. Enfrente a disciplina divina. Tenha o cuidado paterno de Deus. Ele nos leva a um amadurecimento espiritual e a conformidade com Cristo. Isso está lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Você começa a ter maturidade. Quando você tem maturidade, se alguém vem falar mal de alguém para você, você fala, irmão, vai orar. Tem misericórdia, irmão. Quando alguém vem fermentar alguma coisa sobre a tua vida, você fala, irmão, eu já passei dessa fase. Hoje eu sou um crente maduro. Eu não preciso disso para viver, irmão.
Se você der corda para a pessoa, aí fica os dois fermentados. Então você paralisa. Por quê? Porque você é maduro espiritualmente. Porque todo mundo que faz a obra de Deus é apedrejado, irmãos. Ninguém taca pedra em cachorro morto. Todo mundo que faz a obra de Deus, ele tem um telhado. E eles querem tacar pedra para quebrar o telhado do irmão. Por quê? Porque o Satanás, ele usa as pessoas para tentar destruir o que Deus está fazendo. Então toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado. Você vai participar da ceia. Você vai entrar com o mês de julho abençoado. Então você é assim, sempre assim, ó. Estou abençoado. Daqui a pouco toca o telefone. Você olha, meu Deus. Já querem tirar a tua bênção. Você viu o pastor hoje? Você viu o irmão tal? Eu não vi nada, irmão. Só vi a presença do Espírito de Deus. Então, você começa a ter uma disciplina com Deus. O último olhar. Olhar ao redor. Versículo 33 e 34. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai um pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa. Abençoado. Em casa. Diga comigo, casa, casa. Para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. O apóstolo Paulo está falando, seus mortos de fome, a ceia não é para vocês comer tudo e deixar o povo sem nada. Olha como é que estava a igreja lá. Irmãos, por que o pastor Nelson não faz culto da virada? Porque senão você fica virado de louco. Uma vez, irmã Débora, estava eu, a pastora Lu, meus filhos pequenos, fomos no culto da virada. Culto da virada. Fizeram um culto da virada do ano. Virada. Irmãos, a mesa nem foi colocada ainda, os irmãos já viraram tudo. Nem badalou meia-noite, já acabou os queijos, já acabou tudo. Eu falei para a pastora, é a virada. Falei, nunca mais na minha vida eu entro nesse negócio. Cada um passe da tua. Na tua. Ai, pastor, não, por que você não faz o culto da virada? Porque cada um tem uma cultura. O pastor fez a mesa, colocou a mesa lá. Você já viu festa de cidade que faz o bolo? Que o padre reza lá. Assim, nem bem terminou de dar o amém e acabou o bolo. Falei, meu Deus, acabou o bolo. Só ficou a tábua. É uma coisa horrorosa, irmão. O cara leva o negócio, uma seta lá. Por quê? Falta discernimento. Então você tem que olhar ao redor. O apóstolo Paulo estava chateado, porque o povo ia na ceia, não para adorar a Deus, mas para comer. Então vamos voltar lá para a gente ver. Ele falou isso mesmo, Evelyn? Será? Ó. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando os reunires, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, ele falou assim, o resto. Imagina assim, né, no Instagram lá. O resto, eu quero falar pessoalmente. Porque se eu colocar aqui, vai dar confusão. Quanto às demais orientações, pessoalmente os instruirei, assim que puder visitar-vos. O que significa isso? O pastor, o anjo da igreja, o responsável pela obra, ele tem que instruir. Porque senão o povo se perde. Jesus falou, olha, a Santa Ceia é dessa maneira, mas o povo já mudou tudo. Então o povo já queria comer, e aí o outro não consegue comer, porque o irmão comeu tudo. O irmão comeu tudo. Você já viu festa do Tiquinho? A festa do Tiquinho é o seguinte. O cara vai fazer uma festa, vai se fazer um churrasco. Oh, que legal, mas tem que levar a carne. Que festa é essa? Aí você vai lá, compra aquela carne internacional, né? Aí o irmão leva aquele pedaço de osso, pra você chupar o tutano,
Mas quando ele chega lá, ele pega a carne boa para comer. E deixa o osso para você. Irmãos, uma vez, o pastor é que nem diz o Lucas, não tem mais filtro. Uma vez o irmão falou assim, vou fazer um casamento aqui na igreja. Pastor, você empresta na igreja? Empresto. Pode ficar à vontade. Aí vim no casamento. Aí ele colocou aquele refrigerante, irmãos, que não dá nem pro Thor. Eu falei para ele, irmão, eu te emprestei a igreja. Você me traz para os convidados um refrigerante desse. Ele olhou para mim e falou, pastor, faz isso não, irmão. Você quer fazer festa, faz o negócio direito. Por que o pastor está falando isso? Porque tem gente que não tem noção das coisas. Você tem que fazer o que você consegue fazer, da maneira que você pode fazer. Da mesma maneira que na ceia lá, o povo ia lá e comia. As pessoas, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui? As pessoas não têm noção, elas vão sair falando mal, te criticando. Porque as pessoas, de forma geral, não têm gratidão. Porque você dá as coisas, Jesus deu as coisas para a gente, e o povo, ao invés de aprender com Jesus, quer mudar toda a estrutura do que Deus está ensinando. Então o apóstolo Paulo falou assim, ó, vocês querem comer, vai para a casa de vocês. Então toma cuidado, vigia no que você faz. Olhando ao teu redor. Por que é isso? Eu vou ler aqui para você. Ó. Em Corinto, a desunião da igreja era evidente, tornando suas celebrações da ceia do Senhor uma demonstração de divisão em vez de união. Presta atenção, o pastor Nelson está falando aqui e te ensinando. Não pode haver divisão na igreja. Não pode haver divisão na tua casa. Não pode haver divisão na tua família. É isso que eu estou falando. Porque tem pessoas, quando você faz alguma coisa, quando eu disse aí da festa do Tiquinho, quis dizer o seguinte, quando você faz alguma coisa para as pessoas terem consciência, elas não têm consciência, elas querem levar vantagem em tudo. E aí como é que Deus vai abençoar? O crente tem que saber que quem cuida dele é olhar para o céu, é Deus. Se você quer abençoar alguém, abençoe, mas abençoe forte. Dentro do que você pode. Olhe para si e fala, Senhor, eu vou abençoar. Porque Deus vai abençoar você. E a igreja de Corinto estava toda perdida. Desunião. A ceia do Senhor é como uma refeição em família. Presta atenção nisso. O Senhor deseja que os seus filhos se amem e cuidem um dos outros. Durante a celebração da ceia, refletindo o amor demonstrado por Cristo. Você, nós temos que saber que nós, diante de Deus, somos uma família. E eu não posso ver o irmão passando dificuldade e virar as costas para o irmão. A falta de amor entre os cristãos torna difícil lembrar e celebrar a morte sacrificial de Jesus de maneira significativa. Presta atenção, eu participo da ceia. Aleluia. Oh, glória. Saio daqui e começo a falar mal do irmão. Para que serviu a ceia? Para que serviu a ceia? Você viu o terno do Cristiano? Precisava daquilo? Nem Salomão teve um terno daquele. Na próximo culto eu vou comprar um melhor. Está sabendo disso? Viu? Quero deixar bem claro isso, viu, igreja? Irmãos, ó. Fecha a boca. Irmãos, que falam mal de mim, me criticam, tacam pedra em mim. Pergunta para a pastora Lu, eu não falo de ninguém. Eu não abro a minha boca para falar o nome de ninguém. Sai da igreja, vai com Deus, a porta aberta para sair, quer voltar, volte, está sempre bem-vindo. Sabe por quê? Porque eu creio na justiça de Deus.
Se eu colocar a minha mão, Deus olha para mim e fala, tira a mão daí, rapaz. Por quê? Porque aí eu quero colocar a minha justiça. A minha justiça não resolve nada. A tua justiça também não. Tira a mão. Tira a mão, deixa eu falar, irmãos. É porque você é famoso, bonito. Você é chique. Renato é chique. Pastora Lu é chique, vocês estão tudo chique. Deixa o povo falar, irmãos. Você, ó. Quieto. Fica quieto. Fala nada. Fala assim, Senhor, ó, entrego nas tuas mãos aí, resolve aí. Aí você começa a entender o seguinte, você está debaixo da graça. Você está participando da ceia, é uma experiência espiritual. Aí vai ter o quê? Vai ter... O que acontece? Tem gente que fala assim, vira evangélico, a tua vida vai mudar. Vai, meu irmão, vai dar um monte de problema. Comece assim, até você resistir. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí você vai passar por aquela tribulação, aí no outro dia você passou lá para o Rio do Jordão, lá do outro lado. Se o irmão vier falar alguma coisa para você, você fala assim, irmão, já estou do outro lado do Jordão. Você ainda está aí? Tem a força para atravessar, eu já estou aqui do lado de cá. Ele já passou o Jordão. Eu estou aqui ainda falando mal dos outros, criticando. Então você, como família, nós temos que saber que nós temos que amar uns aos outros. Se prepare espiritualmente. Leia a palavra. Ore. Clame a Deus. Eu vou concluir. Marque isso aí. Depois você pega lá no vídeo. Olhe para cima, reconhecendo e agradecendo a Deus. Diga comigo, olhar para cima, reconheço e agradeço a meu Deus. Olhar para trás, lembrando do que Jesus fez por nós. Diga comigo, olhar para trás, relembrando o que Jesus fez por nós. Olhar para frente com esperança de que Ele voltará. Diga, olhar para frente, porque Ele voltará. Quarto, olhar para dentro, fazendo um autoexame de mim. Olhar para dentro, fazendo um autoexame de mim. O autoexame é seu, não é do vizinho. Quinto, olhar ao redor, demonstrando amor pelas pessoas. Olhar ao redor, demonstrando amor pelas pessoas. Você olha ao redor, quem você está vendo? Tiago Rosa. Oi, Tiago, paz. Paz, seu irmão. Demonstre amor pelo teu irmão. Não assim. Nossa, Tiago Rosa é louva, toca teclado, piano, bateria, reco-reco. E eu não toco nada. Palhaçada. Estou com inveja. Cada um tem o teu dom. Você tem um dom que o Tiago não tem. Olha ao redor e olha na tua casa, na tua família. Olha ao redor. Sempre tem algo de bom naquela pessoa. Olha ao redor. Demonstre amor pelas pessoas. Irmãos, é muito difícil você demonstrar amor por quem é diferente de você. Porque você quer que as pessoas sejam como você, mas as pessoas não vão ser como você. E é difícil você amar o diferente. É muito difícil. Porque nós criamos um quadrado. E nós estamos no nosso quadrado. Só que você vai ter pessoas que estão fora do teu quadrado. E você, segundo a Bíblia, tem que amar o que está fora do quadrado. Por quê? Porque quando você adora a Deus, você começa a fazer diferença. Eu vou dar um testemunho rapidinho, daqui a pouco. Espera um pouquinho. Você tem que examinar o coração, discernir e viver em paz. A Santa Ceia não é apenas um ritual, mas um ato de profunda significância espiritual. Por isso é preciso você se preparar espiritualmente. Quero que você aplaude o Senhor Jesus.
Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco vai vir os irmãos, já passei. Estava eu e o Lucas no carro, Renata Rosa. Daqui a pouco toca o telefone. Pastora Thelma. Toda vez que a pastora Thelma liga para mim, eu falo, Jesus, tem misericórdia, me dá sabedoria. Gente boa demais. Mas, vou dar um testemunho do fora do quadrado. Pastor Nelson, eu tenho um desafio para o senhor. Vou fazer uma pergunta, o senhor me responde sim ou não. O senhor responder, eu vou fazer. O meu irmão é homossexual, o senhor sabe disso? Eu falei, sei. O meu irmão vai casar com outro homem. Ó, as coisas que vêm para mim, viu, doutor? Vai casar com outro homem, todo mundo falou que ele ia para eu ir no casamento. Meu marido não vai, meu filho não vai, ninguém vai. A minha pastora falou que se eu for, eu vou ficar de banco. Mas eu falei para ela, vou ligar para o pastor Nelson, que ele falar, eu vou fazer. Eu falei, ai, que legal, né? O que o senhor fala, pastor? Eu falei, vai no casamento. Ela falou, não, pastor, você não pediu para eu falar? Você não quer que eu dê o conselho? Vai no casamento. Mas se eu for, eu vou ficar de banco, vai todo mundo me criticar. Eu falei, mas você não perguntou a minha opinião? É, pastor, eu perguntei. Eu falei, você vai no casamento. Eu vou te explicar por que você vai no casamento. Você não está concordando com o ato do teu irmão, porque o teu quadrado é outro. Presta atenção. Porém, ele é teu irmão. Ele te convidou para você ir no casamento dele. Se você convidar ele para ir na igreja, ele não vai nunca, porque ele vai falar, que amor você tem por mim? Ela falou, né? Pois é, né? Tem momentos na nossa vida que chegam situações difíceis de você decidir. Pois ela foi no casamento. Conforme o irmão dela entrou, a criancinha pequena, que a netinha dela, falou, cadê a noiva? Eu, cala a boca. Não tem noiva. Lembraram do pastor Nelson na hora. Aí teve lá a celebração e tal. O que aconteceu? Esse rapaz, ele ficou sem jeito com ela. E quando tem eventos na igreja dela, ele vai. Porque ele não tem como falar não. Você se quebrou e você foi no casamento. A minha mãe, quando eu casei na igreja católica, quando eu casei. A minha mãe, o pastor falou, se você for no casamento do Nelsinho, você vai ficar de banco. Que era numa igreja lá. Pois a minha mãe foi. E tá aí, ó. Glória a Deus. Eu estava no quadrado, ela falou assim, vou trazer ele para o meu quadrado. Estava desviado, estava fora da presença. Hoje eu estou aqui no quadrado dela. Que quadrado você está e quem você quer trazer para o teu quadrado? Sabedoria, igreja. Você vai participar da Santa Ceia hoje aqui? Peça a Deus, Deus me dê sabedoria para eu trazer aquela bênção para o meu quadrado. Para trazer ele para dentro da minha casa, do meu jeito. Com sabedoria, inteligência, com amor. Você vai trazer. Não julgue. Não se preocupe. Eu oro, irmãos. Tem gente que nem mais na igreja, mas quando dá problema, liga para o pastor Nelson. Pastor Nelson, falei, opa, vamos lá, SOS Malibu. Vamos orar, irmão. Eu não julgo. Vamos orar. Sabe por quê? Diga comigo, eu fui chamado para abençoar para a glória de Deus. Aleluia.